Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, vamos conversar sobre o tema com o pastor e professor de teologia, Levi Bastos. Assista também uma matéria sobre um projeto que envolve diversas ações sociais nas proximidades da Igreja Metodista em Gardênia Azul. É agora, no Vida em Missão. Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Bom Diálogo. Hoje, 31 de outubro, data em que os cristãos evangélicos comemoram a Reforma Protestante ocorrida em 1517, está aqui para conversar sobre o assunto Levi Bastos. Ele é professor da Faculdade de Teologia do Centro Universitário Bennett e pastor da Igreja Metodista em Sete Pontes, lá em São Gonçalo. Olá, pastor, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Pastor, o que de fato, foi a Reforma Protestante para o cristianismo da época? A Reforma Protestante do século XVI, ela foi o resgate da substância da Igreja que, no parecer de Lutero, havia sido perdido. Aquilo que era a face fundamental da Igreja, Lutero percebeu que havia se descaracterizado de tal modo que a Igreja precisava de uma reforma. A ideia central da reforma é a questão da salvação, né? Que ninguém pode se salvar por si mesmo, mas através de Jesus Cristo, por meio da graça de Deus, né? E através da sua fé em Cristo, certo? Qual é a importância de a igreja e os cristãos hoje compreenderem essa verdade? Eu acho que essa verdade é de valor fundamental na igreja, especialmente hoje. Quando nós falamos, enquanto evangélicos, enquanto cristãos reformados, que o fundamento da nossa fé é a graça de Deus, nós estamos, acima de tudo, lembrando e ratificando a nossa fé de que Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus perdoador. Deus não vem ao nosso encontro nos cobrando alguma coisa. Pelo contrário, Ele vem nos ofertando gratuitamente a salvação por meio de Jesus Cristo. Pastor, que outros aspectos da reforma são elementares? Eu diria que aspectos fundamentais ou elementares da reforma, a gente costuma usar a linguagem do tripé, ou seja, três características fundamentais: só a graça, só a fé e só as Escrituras. Só a graça, por quê? Lutero ele afirmou com radicalidade a importância de anunciar e de vivenciar uma fé que se baseava não em mérito, mas na graça de Deus. Deus não se alcança o seu favor por meio de nenhum tipo de atividade, de mérito humano. Deus não se deixa comprar. Deus é graça, Ele vem ao nosso encontro sempre gratuitamente. O segundo aspecto, só a fé. Só a fé nos lembra, já desde a Reforma, que tudo que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos oferece é alcançado, é agarrado, é acolhido pela fé. Fé esta que é dom de Deus. São Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por fim, só nas Escrituras a gente encontra revelado de modo claro, cristalino, a palavra de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas. Isso Lutero afirmava quando ele colocava em paralelo as Escrituras Sagradas e a tradição. O catolicismo da Idade Média, contra o qual Lutero se colocou, ele colocava, vamos dizer, a tradição e as Escrituras no mesmo nível. Para nós evangélicos, desde a Reforma, a tradição ela é muito importante, mas ela só será importante se e somente se ela coincidir, concordar com as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, a pregação das Escrituras Sagradas é um dos elementos mais caracterizadores da fé evangélica. Não é à toa que em todo culto protestante, o centro do culto não é a Eucaristia, não é a Santa Ceia como na Igreja Católica, mas é a pregação da Palavra de Deus. Pastor, a reforma ela foi liderada por diversos homens que tinham interesse em reestruturar a igreja da época, né? Só que o nome que mais se destaca é o nome de Martinho Lutero. Por que esse nome se destaca? Como você definiria Lutero? Lutero se destaca porque ele foi a pessoa que verbalizou, que conseguiu expressar de modo claro, contundente, os anseios de toda uma geração. É bom que se diga que Lutero não foi o primeiro reformador. Antes dele, séculos antes, vieram outros, Wycliffe, Hus, Savonarola, que
desejavam, que ansiavam por reformas na igreja. Reformas, como se dizia à época, né? In capta et membri, ou seja, na cabeça e nos membros. Uma reforma substancial da igreja. Lutero era um homem de um espírito angustiado. Ele se tornou monge por medo de Deus. Ele, enquanto monge, sempre ansiou encontrar a graça de Deus, e isso ele fazia de modo radical. Sacrifícios, votos, penitências, jejuns, até que ele, como estudioso das Escrituras que era, percebeu que a justiça de Deus, ela não se alcança por esforço humano, ela é um presente, ela é, como diz na linguagem da teologia, é justitia aliena, ou seja, é uma justiça que vem de fora, como dádiva de Deus. Lutero percebeu de modo cristalino as palavras de São Paulo: o justo viverá pela fé. A fé que salva, ela vem como presente de Deus. Pastor, assim, Lutero, né, na época ele acreditava realmente que a igreja precisava ser reformada a partir, né, desse evangelho de Jesus Cristo. E por isso ele prega lá, né, as 95 teses. E hoje, né, o que o movimento da reforma diz pra gente? A reforma hoje, ela continua profundamente pertinente. A reforma nos lembra que Deus é graça, Deus é perdão. Eu diria que não existe coisa que combine menos com a igreja evangélica, com a fé evangélica, do que o sentimento de culpa, baseado no quê? No medo de Deus. Um crente evangélico, ele será evangélico e será mais evangélico na medida em que ele descansar sobre essa convicção profunda. Deus é graça, Deus vem ao meu encontro, sempre me perdoando. O perdão de Deus, ele é algo que não tem fim, ele se renova a todo momento. Um outro aspecto da reforma que nós não podemos perder e que sempre será pertinente é a lembrança de que, como já dizia nos tempos dos reformadores, Ecclesia reformata semper reformanda, ou seja, uma igreja autenticamente reformada deve estar sempre em processo de renovação, de reformação, né? Isso são aspectos que eu diria que são fundamentais. Pastor, o senhor como professor de História sabe da importância de conhecer essa história para os dias de hoje, para a caminhada cristã. E você acha que essa importância deveria ser propagada? As pessoas deveriam entender essa importância de buscar na história esses elementos? Com certeza. Eu queria, todavia, lembrar que, lamentavelmente, existe um déficit aí, né? Nem sempre as nossas igrejas evangélicas no Brasil, elas têm o interesse que me parece devido pelos temas da reforma. Nós, cristãos evangélicos, cristãos oriundos da reforma, não temos sempre a percepção do tesouro, da herança que vem até nós. E eu estou convencido que, na exata medida em que nós resgatarmos esse tesouro, a gente vai dar mais vitalidade à nossa fé, à sua fé. Porque a reforma, a lembrança dos tempos da reforma, não pode ser confundida com um tradicionalismo inconsequente e que não quer fazer a igreja caminhar. Tradicionalismo é como camisa de força, não ajuda em nada, mas não se pode confundir tradicionalismo com tradição. As nossas tradições, a nossa herança, ela é muito importante. Por quê? Porque, usando uma analogia aqui do espelho retrovisor, sempre que a gente dirige para frente, a gente se serve do retrovisor para quê? Para ver o passado, mas sempre visando olhar para frente e melhor dirigir. A reforma, ela é, usando essa analogia, a mesma coisa. A reforma é um meio através do qual Deus nos permite, olhando no passado, resgatar e vitalizar a nossa fé hoje, sempre divisando o futuro. Pastor, então, em uma palavra, defina o que foi a reforma. Bem, numa palavra, eu diria que a reforma foi a reformação da igreja, a transformação da igreja. E isso se resume melhor com a palavra justificação. Essa foi seguramente a mais importante das doutrinas da reforma. Justificação é uma palavra que hoje em dia não se fala muito, nem todas as pessoas que não são da igreja sabem bem o que significa isso. A justificação nada mais é do que perdão. Justificados somos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Justificação significa que Deus, nos méritos de Jesus Cristo, nos declara sem culpa. O nosso pecado, o nosso passado, ele está apagado. Nós, vamos dizer, seríamos como devedores insolventes, mas Deus, baseado naquilo que Cristo fez por nós, apaga as nossas dívidas, todas as nossas culpas. Essa é seguramente a mais importante das doutrinas da reforma. Lutero, inclusive, dizia que essa é a causa pela qual a igreja fica de pé ou desmonta.
pregando essa doutrina, nós seremos cada vez mais evangélicos. Amém. Que Deus nos ajude, então. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua Nós que presença aqui conosco. Com certeza, né, Diego? Foi bastante esclarecedor, né? um pouco da nossa história, né? Isso Então eu mesmo. fico feliz. Amém. E você aí de casa, eu te convido a continuar assistindo o programa Vida e Missão e ouvir uma palavra do coração de Deus para o seu coração através da mensagem bíblica do Bispo Paulo Lockman.